Olá, meu nome é Jeane Macieira, eu sou coach, gestora de recursos humanos e ajudo pequenas e médias empresas a construírem grandes times. Não grandes só no tamanho, grandes no engajamento, grandes na motivação, grandes no comprometimento com as empresas onde trabalham. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre um dos grandes complicadores quando a gente fala de construir uma equipe, que é a falta de tempo. Para a gente ter uma equipe bacana, uma equipe engajada, uma equipe comprometida, a gente precisa dedicar tempo para treinar essa equipe, para desenvolver as habilidades e as competências dessa equipe. E um dos grandes problemas é justamente a falta de tempo do líder para fazer isso. Então eu queria compartilhar hoje com vocês uma dica bem bacana sobre como organizar um calendário, como organizar uma agenda. Primeira coisa, você precisa ter uma agenda, você precisa desenvolver o hábito de anotar as coisas que você tem para fazer, colocar isso num calendário. Eu costumo utilizar o calendário do Google, porque ele dá uma possibilidade muito legal de definir a cor de cada tarefa. E aí eu consigo priorizar as minhas tarefas pela cor. Então, por exemplo, as tarefas que estão em verde, eu sei que eu posso passar para o dia seguinte, para a semana seguinte até. As tarefas que estão em amarelo, eu sei que são tarefas que têm que ser realizadas no máximo até o dia seguinte. E as tarefas que estão em vermelho são aquelas tarefas que realmente têm que ser realizadas no dia, não dá para passar do dia. Então, isso é uma primeira dica aí de como você priorizar as tarefas. Porque as nossas tarefas dentro da nossa agenda não podem ser como se fosse uma lista de supermercado, ou seja, todas elas têm o mesmo peso, a mesma importância. A gente precisa priorizar. Uma outra coisa que eu percebo que as pessoas não têm o hábito de fazer é considerar imprevistos e o tempo efetivamente gasto em cada tarefa. Então, por exemplo, se eu tenho uma reunião externa que vai durar 1 hora, eu não posso só colocar na minha agenda, por exemplo, dar umas 2, que é o horário da reunião. Eu tenho que considerar que, dependendo do lugar, eu vou levar meia hora de deslocamento para ir, mais meia hora de deslocamento para voltar, se não tiver imprevisto. Então, na verdade, a minha agenda teria que estar ali ocupada meia hora antes, durante e meia hora depois da reunião. Isso me impede de acumular tarefas que depois eu não vou dar conta de fazer. E o fato dessas tarefas estarem pintadas é que quando surge alguma tarefa para ser incluída naquele dia, só de bater o olho, eu já sei qual tarefa que eu posso passar para diante, para poder incluir aquela emergência que surgiu. Se eu não tenho categorizado por cor, o que acontece? Eu tenho que ler todas as tarefas, uma por uma, para poder saber qual delas pode ser realizada mais para frente ou qual tem que ser realmente naquele dia. Então, quando você tem pintado por cor, fica muito mais fácil você se organizar, você perde menos tempo para organizar aí a sua vida, para organizar o seu dia a dia. Que mais? Outra coisa que é legal você considerar. Inclua na sua agenda em verde, desculpa, em amarelo, ou seja, coisas para fazer naquela semana, o desenvolvimento da sua equipe. Uma tarefa nova que você precisa ensinar para um colaborador para você ter mais tempo livre, né? Os líderes têm que estar mais focados na parte estratégica do negócio, não na parte operacional. Então eu preciso delegar a tarefa, mas para delegar a tarefa eu tenho que tirar um tempinho para ensinar. Então, se eu coloco isso na minha agenda, é mais fácil que eu consiga encontrar tempo para fazer isso do que se eu deixar para a hora que aparecer uma brechinha aí. Então, essa é outra dica. Tudo que tem a ver com o desenvolvimento da sua equipe, coloque também na sua agenda. Porque aí vai ficar mais fácil e com certeza você vai conseguir cumprir muito mais rápido essa tarefa de ensinar, de ensinar um novo relatório ou um novo procedimento que você gostaria que a equipe tivesse, tá? Não se esqueça do feedback também. O feedback é uma coisa extremamente importante e às vezes a gente vai deixando passar por conta da falta de tempo. Então, tanto o feedback de desenvolvimento como o feedback positivo precisam ser dados o quanto antes. E é bacana você ter aí um horário
semanal ou pelo menos quinzenal para investir num bate-papo com a sua equipe, para posicionar a equipe de como está o desenvolvimento, para posicionar a equipe daquilo que você espera, quais são as suas expectativas, no que eles estão acertando, no que eles estão falhando. E é papel do líder, não tem jeito. Se você não fizer, ninguém vai fazer. A gente sabe que a equipe não vem pronta, né? Como diz o Mário Sérgio Cortella, a gente não nasce pronto, a gente nasce não pronto e vai se fazendo. Então, a gente precisa aí do nosso líder direcionando, dando esse norte para a gente, ok? Então, se você quer mais algumas dicas, se você está com dificuldade para gerenciar seu tempo, se você está com dificuldade para encontrar tempo para treinar sua equipe, dar feedback, dá uma olhadinha lá no meu site www.jeanemacieira.com/livros. Lá você vai encontrar um livro super bacana chamado 5 Passos para Construir uma Equipe Vencedora, que dá dicas exatamente sobre isso. Como treinar a equipe, como ser um líder treinador, como gerenciar melhor o tempo, como dar feedback para a minha equipe, como mostrar o norte para a minha equipe. Ok? Então, eu sempre digo que é impossível você ter uma grande empresa sem uma grande equipe, mas também é impossível você ter uma grande equipe sem um grande líder. Então, fica aí a dica e a gente se vê em breve. Um abração.